Olá pessoal, tudo bem? Aqui missionário Vini Silva com mais um vídeo e é mais um react, né? O nosso inscrito aqui, Pongo, um dos nossos inscritos, um dos nossos milhares de inscritos, graças a Deus, né? Ele enviou uma oferta aqui para ajudar no nosso ministério de R$ 50 e me pediu para reagir um vídeo que se chama O que é Intersexualidade. Dora Figueiredo apresenta Bielo Pereira. E nós vamos reagir a esse vídeo. E eu estimulo você, se você sentir no coração, de você ajudar o nosso ministério aqui, porque a gente tem gastos, né? E não são baratos. E se você puder colaborar com o trabalho evangelístico aqui, está o Pix ali embaixo, correndo ali, ó. É o Pix igrejamundial@gmail.com. Não é Igreja Mundial do Poder de Deus, não. É Igreja Mundial do Poder de Cristo, tá bom? É um ministério que surgiu na mesma época, já tem mais de 20 anos, e a gente faz um trabalho forte de evangelismo aí. Então, se você puder colaborar, com certeza Jesus vai te recompensar, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos reagir a esse vídeo. Bom, pelo título do vídeo, deve ser alguma coisa mais voltada para o lado científico, né? Vamos ver se eu conheço alguma coisa disso aí. Intersexualidade eu sei o que é, mas vamos começar aqui. Vamos ver o que vai ser dito. E vamos lá, então. Olá, gente, para vocês, meus amores. Assim, o Pride Além do G de hoje tá sensacional, por isso que eu tô chique hoje. Biel Pereira! Amiga, socorro! Que honra! Amiga, eu te amo e você para com isso, hein? Bom, então a gente já vê ali que ela vai entrevistar um transexual, não é isso? Ou um travesti, um gay. Eu não sei como é que se define cada coisa, mas é um transexual. Com vergonha. Admiração absurda por você, assim. Seu trabalho é sensacional, impecável. Se você ainda não conhece o trabalho de Bielo, meu amor, o que você tá fazendo, né? Tem que correr atrás do prejuízo. Então, amiga, me... Bom, uma coisa eu digo aqui, é preciso separar o ser humano do pecado que ele comete. Ela está dizendo que ele tem um trabalho bacana. E é claro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o trabalho dele, que eu não conheço, mas vou ver aí. Outra coisa é o pecado que ele pratica. Então a gente não pode julgar as pessoas. Aliás, não se deve julgar por nada, né? O pecado que ele comete, a gente sabe que é contrário a Deus, à Bíblia, às Escrituras, mas a gente tem que respeitar a pessoa por ela ser um ser humano. Deixa que Deus julga a vida dela, o pecado que ela pratica ou não. Me conta um pouco mais sobre as suas identificações, porque assim, você é uma pessoa que representa muitas pautas, é uma pessoa que é sensacional, fala de moda, toda uma linguagem específica. Conta um pouco mais assim sobre você, sobre as suas pautas. Sou uma mulher preta, gorda maior, trans, não binária. E tudo isso não são coisas que me definem. Eu também gosto de moda, gosto de falar um pouco ali de uma cultura pop, de uma boa fofoca, porque, né, gente como a gente sabe como é que é, né? Então eu gosto de produzir esse conteúdo, né? Além do mais, é que agora que eu sou mãe de pet, então também tem o conteúdo. Se define como trans, né? Mudou. Antigamente era travesti, mas eles vivem procurando uma palavra que seja simpática para traduzir o modo de vida deles. Da minha filha, da Domitila, e mostra que a gente pode fazer tudo, né? Falar sobre tudo, estar ali em todos os lugares e ser vista como gente. Amiga, eu amei que você pegou uma Corgi, porque Corgi é os cachorrinhos da realeza. E pra mim, você faz parte da realeza brasileira, entendeu? Então, pra mim, fez todo sentido. Eu queria falar um pouco de moda, amiga, com você, porque pra mim, você é uma referência, de verdade, assim. Bom, não deve ter uma vida fácil, né? Preto, gordo, travesti ou transexual, não deve ter uma vida fácil, né? Mas nós temos opções. Quantas vezes a vida quis me levar para um lado errado? Mas aí eu bati o pé e disse, não, eu quero Jesus, né? Eu quero pensar na minha salvação.
E você diz não. Mas tem pessoas que se deixam levar, porque acham interessante seguir aquele tipo de vida. Aí é cada um. Em que Vamos lá. momento que isso permeou a sua vida? Eu sempre amei moda, assim. E aí eu tinha duas questões, né? A primeira grande questão, ser uma pessoa trans que ainda não tinha transicionado, que ainda vivia naquele corpo de menino, que ainda vivia com essa vivência, né? Então, eram todas as coisas que eu via e que eu não podia usar por não fazer parte, teoricamente, até aquele momento do meu universo. E o recorte de ser uma pessoa gorda maior. Aí chegou a grande questão, tá, agora eu posso usar tudo que eu quero, mas assim, tem tudo que eu quero? Não tem. Agora é gorda maior. Quer dizer, inventar isso aí eu já não conhecia. Então tem o gordo menor e o gordo maior. Quando eu era criança, eu engordei depois dos 45 anos, né? Mas eu nunca fui gordo. Mas no meu tempo era gordinho, gordão, baleia e estava tudo certo. Hoje em dia, esse politicamente correto aí, agora é gordo menor e gordo maior. Então, ela ou ele se define como uma gorda maior, né? Tem. E agora? Como é que vai ser? Então, aí que eu comecei a procurar, né? Eu tive que me autorreferenciar durante algum tempo. Gente, eu tenho isso aqui, ó, que eu preciso fazer, que eu quero usar no rolê. Vamos tentar dar um jeito, vamos tentar achar um tecido que vai funcionar, porque não tinha, não achava em lugar nenhum. Até hoje, algumas delas eu ainda não encontro. Hoje, graças a Deusa, eu tenho uma stylist maravilhosa que consegue fazer pra mim as. Como é que ela falou? Graças a Deus. Deixa eu voltar isso aqui. Porque não tinha, não achava em lugar nenhum. Até hoje, algumas delas eu ainda não encontro. Hoje, graças a Deusa, eu tenho uma style. Ih, meu Deus do céu. Primeira e última vez que eu vi isso aí. Por respeito ao Pongo que mandou a contribuição, eu vou ver. Mas tá querendo dizer o quê? Que Deus é deusa? Tá chamando Deus de trans? Misericórdia, hein? Maravilhosa, que consegue fazer para mim as roupas, consegue dar esses corres, mas é muito isso. Eu acho que a minha referência, ela vem muito mais relacionada ao que tá acontecendo e eu ser uma pessoa que possa usar o que tá acontecendo. E também porque eu sou um pouco exagerada, né, amiga? Vamos combinar, né? Que socorro. É uma diva, não dá. Olha, você tava falando que nem sempre você teve a condição financeira que tem hoje, que assim, Bielo é chiquérrima, mas a gata, ela, você veio de baixo, né? Você veio da periferia. Como que foi pra Sim. você crescer nesse meio da influência, sendo que você tem tantos recortes aí de opressões, principalmente no meio da influência, que é muito centrado na pessoa branca, padrão, cis, hétera. Como foi pra você entrar nesse mundo? Assim? Amiga, foi uma loucura, né? Assim, a minha sorte, né, que a minha forma de ver o mundo e ver as coisas, ela costuma ser um pouco diferente da maioria das pessoas. Porque muitas pessoas começam na internet, por exemplo, ainda mais nesse meio que eu faço, de falar que é tido como militância e tudo mais. Tipo, o meu grande sonho é mudar o mundo por mudar o mundo, né? Trazer ideias. Eu pensava, bom, antes mesmo de eu começar, né? Porque eu comecei um pouco mais velha, já faz uns 5 anos, mas eu já sabia que isso era um negócio, já era um negócio consolidado. Eu já sabia que as pessoas ganhavam dinheiro com a imagem e poderiam ganhar dinheiro com o que elas falavam. Então, desde o primeiro dia, eu já via como um negócio, já falava, bom, se é um negócio, se eu virasse e falasse, hoje eu quero trabalhar vendendo bolo de pote, eu vou ter que pegar um dinheiro de algum lugar, comprar o material, fazer esse bolo e sair vendendo e depois ter que reinvestir. Pensei a mesma coisa. Tipo, tudo bem que eu já tenho o celular na minha mão, mas eu tenho que investir em alguma coisa, eu tenho que entender os lugares que eu tenho que estar. Então eu trabalhava no mercado formal e eu investia. Já peguei o mês todo, ganhava o meu VR, vendia o VR para pagar a minha trança, porque eu sabia que era importante eu estar num evento esse mês ou estar em algum lugar, que a minha imagem fosse marcante, que ela fosse diferente. Muita gente falando, gente, que absurdo, pra que você tá fazendo isso, sabe? É loucura, não tem porquê, foca no que eu estou fazendo aqui. E eu não, eu tô nesse trabalho formal porque eu sei que aqui eu tiro o dinheiro que eu consigo investir no meu negócio, que eu sei que vai ser grande no futuro. Como qualquer outro business. As pessoas, eu acho que elas ainda demoram para ter esse start, essa virada de que estar na internet é um business. Você está criando uma empresa para você. Então, para mim, foi mais fácil me entender e saber os lugares onde eu tinha que entrar sem ter que depender tanto que o outro me visse como um negócio
e me oferecesse. Eu ia atrás de algumas oportunidades, porque eu sabia que ali tinha uma oportunidade que ia ser boa para mim e que ia ajudar a marca, e que ia ajudar todo aquele ecossistema de acordo com a minha fala, só que eles não estavam vendo. Se eles não estão vendo e sou eu que estou indo atrás, quem precifica sou eu, não são eles. Então aí a conversa, o jogo já vira. Por isso que eu consigo ser mais fora da curva, enquanto uma pessoa trans, preta e gorda, nessa sociedade, nesse mercado da internet, que a gente sabe que é uma loucura. Não, é um mercado extremamente competitivo e muita gente vai para cima do outro, vai passando um por cima do outro, e muita gente não sabe precificar, muita gente não sabe, Exato. não consegue se ver como realmente uma marca, né? E isso é muito importante, isso é um diferencial muito grande. Você sabe que nesse meio, obviamente, como todos os meios, né, tem todos os preconceitos. Porém, aqui, muito no Pride Além do G, a gente está falando dos preconceitos e das coisas que a gente passa dentro da nossa própria bolha, dentro da própria comunidade. Você se sente acolhida? Amiga, de que comunidade estamos falando? A louca, vamos começar daí, porque é complicado, amiga. Se a gente falar só da sigla LGBTQIAP+, a gente já sabe que é o Gzão gigante, não é à toa que é além do G. E todas as outras pessoas, a gente fica meio que é o Deus dará ali. Ultimamente, nos últimos anos, digamos, nos últimos 3, 4 anos, eu sinto que o debate para que a gente possa fazer parte tem aumentado. Mas isso efetivamente... Antigamente só tinha gay lésbica, né? Hoje tem variações de gays. Eu acho o seguinte, falando muito seriamente, a gente não deve tratar mal ou discriminar um gay ou um trans. Ele é um ser humano, né? Tem pai, tem mãe, passa por problemas, tem sofrimentos que a pessoa hétero não tem. O pecado dele, aquele que conhece a palavra de Deus, sabe o resultado final disso, de uma pessoa que vive no pecado. E não é só esse pecado, não, são vários, né? São muitos. Então, antes de apontar o dedo, a gente tem que olhar para a gente também, ver se a gente vive algum pecado. Eu tenho um vídeo aqui, acho que foi um dos últimos que eu fiz, que foi uma live, eu cortei e fiz um vídeo, como saber se eu sou convertido, né? Você ir lá ver os pecados escritos no Novo Testamento, em Coríntios, em Apocalipse e outros livros, e ver se você está praticando algum daqueles pecados. Se você tiver, você tem que parar, você tem que orar a Deus, pedir ajuda para sair fora deles, porque não é só o homossexualismo que faz perder a salvação, não. Tem vários outros. No caso dos gays, se complica porque, além de eles praticarem o pecado do homossexualismo, eles praticam também o pecado da fornicação. Então, são dois pecados que, a princípio, eles vivem nele. Mas você não deve discriminar, você deve tratar todos os seres humanos com respeito. A não ser aqueles que são pessoas do mal, né? Filhos do diabo, que vivem para fazer maldade para os outros. Esse daí você tem que se afastar mesmo, né? Porque a grande maioria dos gays são pessoas de bem, né? São pessoas que vivem no mundo deles, são pessoas, a maioria são alegres, são divertidas e não praticam mal aos outros. Então, entre esse tipo de pecado e o pecado da maledicência, o da maledicência é muito pior, né? Porque tira a vida dos outros, prejudica os outros, destrói a vida dos outros, destrói o psicológico das pessoas, destrói o físico. Então, o tipo de pessoa que eu jamais vou andar são pessoas que têm prazer no mal, que praticam o mal, que têm alegria em ver a destruição da outra pessoa. Com essas daí eu jamais vou conviver, vou andar com elas, jamais vou ter amizade com nenhuma delas. Agora, o caso da pessoa, eu seria amigo dele ou dela aí, tranquilo, sem nenhum problema. Não está me fazendo mal, não está me prejudicando, é uma pessoa aparentemente do bem, ela vive essa vida que ela vive, mas quem vai julgar é Deus, né? Esse julgamento cabe somente a Deus. Agora, ela ainda não falou, ela se define como trans. Transsexual não é intersexual. Eu vou falar disso aí, mas eu estou esperando para ver se ela vai tocar nesse assunto.
efetivamente não acontece tanto. E porque muito dos preconceitos, existe uma coisa, quando eu falo de todos os meus recortes, né? Para mim, o meu recorte maior, que mais me pega, assim, se alguém for olhar e ela for me identificar e for falar alguma coisa de preconceito, é ser uma mulher gorda, ser uma pessoa gorda. Bom, só que agora se eu falo para você pensar, pense em grandes nomes de pessoas da luta trans, pense em grandes nomes de pessoas da luta lésbica, da luta gorda mesmo, assim. Na maioria das vezes, a tendência é que as pessoas pensem primeiro numa pessoa branca. A pessoa preta, ela só tem um destaque dentro da pauta de racialidade. Porque não dá pra você pôr pessoa branca ali. Porque se desse, iam dar um jeito de falar que essa pessoa branca era a mais antirracista, é a que mais sofre de alguma forma. Todas essas outras causas, esses recortes que eu tenho, são pautas tidas como pautas brancas. E, querendo ou não, são as pautas que eu mais consigo ter destaque de alguma forma. Porque são pautas que entram, que permeiam muito mais, porque é um problema que alguma pessoa branca tem que se preocupar. Então, existe sim ainda um preconceito muito grande. Porque às vezes, na hora que eu tenho que chegar para falar sobre transfobia, muitos lugares ou vão me pagar menos do que pagariam com uma pessoa trans branca, ou vão preferir fazer com uma pessoa trans branca, só não vão fazer se não tiver. Tem toda a questão da higienização. E até mesmo se eu fosse falar de uma pauta de racialidade, que já é outro assunto, quando eu vou falar de pessoas pretas que têm um corpus padrão e pessoas pretas que têm corpus fora do padrão. Então, sim, ainda existe muito preconceito dentro da comunidade com a gente mesmo, que é aquela coisa, como se você já fosse uma pessoa que está mais perto do padrão, então você sofre para estar perto do padrão, então as outras pessoas também têm que sofrer, mas esse é o mesmo tipo de opressão que fazem com a gente o tempo todo. Então, se a gente não toma cuidado, a gente faz essa roda continuar girando, e não é dessa forma que tem que girar, a gente tem que quebrar com isso. Exatamente. E você também é uma pessoa intersex. Queria que você falasse sobre isso, porque esse é um assunto pouquíssimo falado. E também, né, como além do G, né, a gente esquece de muitas outras letras. E a letra I, muitas vezes as pessoas nem sabem do que se trata. Olha aí, vamos botar a letra I lá. A letra I é a única letra da sigla que ela diz sobre uma condição pré-existente. É algo que você não escolhe, o seu corpo nasce assim, né? A gente tem cerca de 1% da população mundial sendo corpos intersexo. É um número muito grande, um número muito alto de pessoas. E que muitas vezes elas nem sabem. Isso é quando o seu corpo nasce, você tem características, sejam elas biológicas, cromossômicas, fenotípicas, elas podem acontecer ao mesmo tempo ou separadamente, que são tidas como híbridas. Muito antigamente as pessoas usavam o termo hermafrodita, ele é errado, a gente não usa mais, a gente só usa para animais. O transexual é aquele homem que se considera mulher e começa a se vestir como mulher. A intersexualidade é o hermafrodita mesmo, é que eles não querem que use esse nome, mas é a pessoa que nasce com dois sexos, mas um prevalece sobre o outro. E antigamente, o que os médicos faziam? Ele tem um pênis normal, mas uma vagina deformada, pequenininha. Então, eles faziam a cirurgia e fechavam aquela vagina. E depois tratava a pessoa com psicólogos e tal. Hoje, agora, a regra é deixar a criança crescer e ela escolher. Porque sempre predomina. Ele pode ser hermafrodita, pode ter os dois sexos, mas um vai predominar. Não tem hermafrodita igual, ou seja, com a vagina exatamente igual de mulher e um pênis exatamente igual de homem. Às vezes tem vagina e tem um pênis pequenininho, ou tem um clitóris muito grande. Mas os médicos vão ver que ele tem um corpo de mulher. No caso de mulher é mais fácil, porque tem útero, ovário, trompas e tal. No caso do homem que nasce hermafrodita com a vagina, aí se vê que ele não tem útero, não tem essas coisas, e é uma vagina pequenininha ou deformada, então ali é uma deformação realmente do corpo, né, do físico. Mas ele é um homem com aspecto, com alguma coisa de mulher ali. Isso é intersexual. Porque o hermafroditismo ele diz respeito apenas à gônada. Eu sou uma pessoa que nasci e foi identificada como macho, mas o meu desenvolvimento biológico e fenotípico é um desenvolvimento híbrido. No meu corpo, ele não dá para saber, ele tem tanto características de macho quanto características de fêmea. Não, isso aí é porque o psicológico dela pensa assim, mas você olha, você vê que é um homem. É um homem.
seio, essas coisas, é porque ela deve tomar hormônio. Mas é um homem. Só de você olhar, você vê que é um homem. Mas ela quer se identificar como mulher. Então ela vai puxar para esse lado aí. Mas está se vendo que é um homem. Então é por isso que a gente usa a palavra intersexo. Você não escolhe, é uma condição pré-existente do corpo. E por isso que tá na sigla, né? Que é um corpo fora do padrão. Exato. Tido como o padrão, tido como o que é bonito, o que merece amor, assim, de verdade. Você traz uma beleza. Beleza. A beleza, olhar pra você é uma coisa que, assim, eu sempre falo que beleza é muito mais sobre energia, né? E a sua energia, pra mim, é uma das, assim, mais surreais que eu... É claro, ela não vai falar de Bíblia para um convidado, né? Só se fosse um podcast voltado para isso. Mas é um homem, mas ele quer ser mulher, então se identifica como mulher. Eu já vi na vida, sabe? Então, é muito doido que eu sempre falo para as pessoas. Quando você tá falando sobre corpo, sobre você se aceitar, sobre você se amar, conheçam pessoas diversas, com vários tipos de vivência, vários tipos de corpos diferentes. É porque, assim, a gente acha, não, que é representatividade. Também vai te ajudar. Porque quando você... Não, o que não pode ter realmente é preconceito. Se eu ver alguém agredindo, por exemplo, ele ou ela ali, eu vou defendê-la, porque é covardia. Eu, desde pequenininho, eu nunca tive essas brincadeiras de atacar um coleguinha, porque ele é diferente, ou porque ele é isso, aquilo, porque é muito magro. Às vezes a gente brinca, porque quando a pessoa aceita a brincadeira, mas você não pode agredir, você não pode ter preconceito. Você tem que respeitar o ser humano. O ser humano. Você olha para corpos diversos, não se limita a olhar sempre para aquele mesmo corpo magro, padrão. Você abre o seu olhar para o que realmente é bonito. E o que é bonito é completamente diferente do que está dentro do padrão. Porque muitas vezes aquela... Eu acho que faz uma pessoa ser bonita é simpatia. Tem mulheres aí malhadas, homens malhados, mas que são antipáticos, são pessoas que, sabe, você não sente agrado de estar junto. Já tem outras pessoas que são gordas, ou que fogem do padrão, mas são pessoas simpáticas, pessoas divertidas. Eu prefiro esse tipo de pessoa. Né? Você ficar do lado de uma pessoa carrancuda, chata, ninguém aguenta. Então a simpatia, a alegria, ela está acima do padrão físico. Pelo menos é o que eu penso. A pessoa, você olha para aquela pessoa, a pessoa completamente dentro do padrão. Aí você não vê nada. Porque não tem aquela gostosura, o suco da energia mesmo. Não tem ali aquela coisa de necessário, né? Não tem. A pessoa ela não aprende, né, a entender o que ela acha bonito. Que não é o que o outro tem que falar pra ela que aquilo é bonito. E como é que você vai aprender? Vendo coisas diferentes, porque senão você só vai seguindo o flow. Não, me falaram que é isso aqui e vai funcionar. Ai, amiga, e você é maravilhosa, linda, perfeita, gostosa. Não dá. Falar com você, pra mim, é sempre a mesma coisa que eu sempre fico aqui. Santa, Biel. Amiga, você para, que você já foi referência pra Biel antes mesmo de eu começar. Linda. Você já tava lá e eu te amo desde sempre. Você para com isso, amiga. Amiga, muito obrigada por ter topado participar, de verdade. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Ai, amiga, eu que agradeço, amiga, de verdade. Obrigada pelo convite. Eu tô honrada, muito feliz de poder estar aqui junto com você, amiga. Obrigada. Sabe que eu te amo, né, amiga? Ai, que ódio, eu também te amo. Socorro. Ó. Você já ouviu a palavra de Belo hoje? Não? Então, por favor, siga essa gata maravilhosa. E também siga aqui, comenta aqui, faz os call to action e tudo, gente. Tchau, beijo. Obrigada. Beijo. Conseguimos, amiga. Uhul. Você vê que é uma pessoa simpática, né? Aparentemente gente boa. Você só vai ver mesmo se a pessoa é gente boa não se tu pisar no calo dela, né? No momento de raiva que ela está. Mas é aquilo que eu falo, né? Quando eu estou brincando, fazendo
lives de brincadeira, a gente fala e tal, mas não é bom também não. A gente tem que respeitar realmente. Não é porque a pessoa é gay ou lésbica que você vai ter um preconceito com ela, um pré-conceito, né? Julgar a pessoa sem conhecer a pessoa. Eu só, se eu for na casa de alguém a convite, eu conhecer, entrar numa escola, numa faculdade, um trabalho, aparentemente eu vou ser bacana com todo mundo. No decorrer do tempo, se eu notar que tem alguém ali que mata animais, tortura animais, agride a esposa ou o marido, né? Porque hoje em dia é comum, agride os filhos, é uma pessoa má, a pessoa que ri da desgraça do outro, eu devagarinho vou me afastando daquela pessoa. Porque eu não consigo conviver com pessoas más, pessoas perversas. Não consigo, não dá. Essas aí eu me afasto. Agora, o fato da pessoa ser gay, lésbica, magra, gorda, preta, branca, rica ou pobre, isso é pura bobagem. Todo mundo é igual. Lá no cemitério está todo mundo lá do mesmo jeito, é osso puro. O gordo entra lá, daqui a 3 meses você volta lá e está osso puro. Então é tudo igual. E eu acho que você só deve realmente fugir, se afastar e não ter amizade de pessoas más, até para que elas fiquem envergonhadas e vejam que elas estão erradas. Fuja desse tipo de gente, porque quem pratica o mal é mal, filho do diabo, porque é o diabo que tem prazer na maldade. Os filhos de Deus não. Os filhos de Deus, eles são educados, são simpáticos e com todo mundo, né? Tá bom, pessoal, então esse foi o vídeo aí. Mais uma vez eu agradeço o Pongo, inscritos aqui. Tem uns inscritos aqui que tem uns nomes legais, né? E nosso irmão Pongo aí. Valeu, Pongo, obrigado aí, tá aí o vídeo. Era para eu ter feito ontem, mas não deu, está aí. Pessoal, colabora aí com a gente, custa nada. Manda 10, se eu puder, 50, 100 mil, 10 mil. Aqui é tudo gasto na obra evangelística, tá? São várias coisas, vários canais, site. O site está 200 e tantos reais, o provedor. Tem rádio, é muita despesa, internet. Se tu puder contribuir aí, o Senhor Jesus vai te recompensar. Eu não tenho como, né? Mas Jesus vai, tá bom? Se você crê nisso, sentir no coração, dá essa força aí. Eu estou querendo me dedicar somente, voltar a me dedicar somente ao Evangelho, mas eu preciso ter pelo menos a certeza que tudo vai ser pago, né? Porque, por exemplo, a rádio teve que parar, porque o provedor que é lá na Dinamarca subiu o preço, e era uma rádio que ajudava muita gente, porque ela tinha uma programação voltada para fazer a pessoa dormir, e era muito... Eu mesmo só dormia ouvindo a rádio aqui da igreja. E nós estamos fazendo trabalho na casa de irmãos, porque no momento nós não temos condição de voltar a alugar um espaço, mas eu creio que Deus vai dar essa vitória esse ano de 2023. Então, se você puder contribuir, a única coisa que eu posso fazer por você é orar a Deus e pedir para Deus te recompensar. E Ele tem atendido as nossas orações. Tá bom? Então, se você quiser também um react, você escreva para mim, pedindo aí, ou vá no meu Instagram, tá? O meu Instagram é @vini.7. Vai no meu Instagram, peça, envie uma oferta, a gente faz. Valeu, pessoal. Um abraço aí, bota qualquer momento aí quanto o vídeo. Foi nessa. Fui.